Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre os dois fundos agro da Risa, né? O Terrax, né? RZTR e o RZAG. Lembrando, o Terrax ele é fundo imobiliário e o RZAG já é FIAGRO, viu? Tem essa diferença aí. O Terrax ele surgiu antes mesmo de existir a regra do FIAGRO, tal. Então isso aqui de fato é FI, tá? Tem umas mudanças regulatórias e tal. O dia a dia não vai mudar muita coisa. Vamos lá. Pagou 85 centavinhos, a cota vem sofrendo bastante depois que o fundo parou de entregar aquele resultado não recorrente. A cota deu uma derretida forte, né? É normal, é sempre assim, galera. O fundo tá pagando algo não recorrente por muito tempo. O pessoal acaba até, sei lá, esquecendo o que está acontecendo. E aí, quando para, a cota vai lá embaixo. Hoje está sendo negociado a R$85, então tá dando aí 1% ao mês. Lembrando que esse fundo, a gente vai conversar disso mais pra frente, mas ele tem uma mecânica meio de um fundo de CRI, não seria CRI, né? Um fundo de dívida pré-fixado. Vocês vão entender isso já já. Enfim, são 15 ativos, patrimonial 97, então assim, desconto considerável, quase 80 mil cotistas, prazo médio dos contratos aí de 8 anos. Vamos passar só no que importa, né? Vocês sabem que o relatório da Risa eu critico bastante, acho que tem que melhorar, e eu espero que melhore, né? Porque realmente é bem mais ou menos. Olha só, essa parte eu gostei, o acompanhamento da safra do fundo. Então, isso eu acho legal de chegar e falar, ó, as propriedades no estado tal estão assim, estão assado e tal. Isso que a gente quer saber. Preço de milho, soja, algodão, um pouco me importa, né? Claro, faz parte, mas eu quero saber como é que, sei lá, o preço do algodão que tá caindo, como é que tá a saúde das fazendas que se produzem algodão. E aí, o cara lá, ele tá abrindo o bico, não tá? Como é que tá? O fundo faz esse tipo de acompanhamento? É isso que eu quero saber, né? Eu acho que é o ponto principal. Enfim, ele coloca, ó, mês de janeiro foi caracterizado pela consolidação de boas produtividades no Nordeste e no Centro-Oeste. No estado de Mato Grosso e Goiás, a colheita da soja iniciou em ritmo lento devido às chuvas. Propriedades localizadas no estado da Bahia, Maranhão e Piauí estão com a soja em franco desenvolvimento e com expectativa de colheitas fartas. Ele coloca, torna-se cada vez mais comum a implantação da safrinha de milho e sorgo em parte das propriedades, por conta do avanço tecnológico de previsão de chuvas e tal. Da propriedade adquirida no estado de Tocantins, está sendo feita a formação de pastagem em parte da área, vislumbrando-se o rendimento para a soja na próxima safra. Aí ele faz um comentário sobre as commodities, né, como é que está aqui a questão de soja, né, tá iniciando a colheita, a gente vê aí o preço da soja, como é que tá, nada a comentar. Milho, ponto principal é a safra na Argentina e nos Estados Unidos não está indo muito legal, então com isso o Brasil vai se beneficiar dessa história, né? Esse é o ponto legal de comentar. Algodão, o preço teve uma queda forte, né, desde esse topo que se formou, e agora parece querendo estabilizar. A gente vai acompanhando aí para ver. O fundo pagou 85 centos, a DRE dele é semestral, podia ser mensal, por mais que a DRE dele não tem muito o que falar, porque não tem variação de receita e tal, ele recebe tudo adiantado. Aqui os últimos pagamentos, né, 86 centavinhos, 85, 85. Alocação do fundo super alocado, e aqui ele comenta um pouco das perspectivas, né, onde ele vai trazer as estratégias. Isso para mim também é um comentário que tem que ficar sempre no relatório para o cotista entender de fato a mecânica do produto. Então ele coloca, ó, estratégia sales e back and buy to lease. O que o fundo faz? Mecânica muito próxima à dívida. De fato é uma dívida. De fato, assim, se você olhar, o que eu gosto de falar é o seguinte, é um CRI onde a garantia já está executada. Que aí vocês conseguem entender, porque todo mundo já investe em fundo de CRI e tal, então vocês conseguem entender mais ou menos. Como é que funciona isso? Num CRI, você tem lá por exemplo, o galpão logístico e tal, você faz a antecipação dos recebíveis, né, do aluguel desse galpão, e boa. Se der problema, você tem que executar a garantia e tal. Como é que funciona no fundo? Não, nesse caso, no Terrax, o que ele faz? Ele chega pro produtor e fala o seguinte, cara, você quer dinheiro e tal, não sei o quê? Vamos fazer, sua terra, sua fazenda aqui vale 100 milhões de reais, eu consigo te dar 50. E aí eu compro sua fazenda por 50 milhões e lá no final do contrato, você me compra ela de volta pelos 50 milhões, tá tudo certo. E aí, o que acontece? A garantia já está executada. Se o produtor, porventura, não pagar, o produtor quebrar, não sei o que, você não precisa fazer nem nada. A partir do momento que o cara chegar a te mandar o comunicado, ó, quebrei, fali, ferrou, não vou mais produzir, a fazenda já é sua, não tem que executar, não tem que fazer nada. Então, é uma dívida que a garantia já está executada. Ponto, né?
Então a gente vê aí. E o principal risco é o que a gente está vivendo hoje. Estamos vivendo o principal risco do RISA, né, um dos principais, que é a questão da taxa de juros que subiu muito, porque essas operações foram feitas lá atrás, mais ou menos pré-fixadas em 12%. Então agora com a Selic alta do jeito que está, acaba que o fundo sofre um pouco. Por isso que a gente está vendo aí, né, como é que está a cota e tal, pagando só 85 cents, porque tem que descontar os custos do fundo e tal, e acaba que o fundo tem esse porém. Então esse fundo, ele é um fundo mais digamos, o aporte inteligente no RISA Terrax é comprar ele agora e aí a Selic cai, você vai se beneficiar. Quem comprou lá atrás, antes da alta da Selic, acabou ficando numa situação pior, né, por conta dessa questão do pré-fixado. Ele coloca, né, retorno próximo de 13%, mais ou menos isso, né? Então, bem interessante. E aí ele coloca, né, questão do risco de calote e tal, porém, como o fundo já tem a terra, tá tudo certo. E outro ponto que ainda é legal, né, nessa estratégia, se der errado, se o produtor vier a falir e tal, o fundo se beneficia da valorização da terra que ocorreu no período. No caso, nessa primeira estratégia de sale leaseback e buy to lease, essa estratégia o fundo não aproveita nada da valorização da terra. Chegar daqui a 8 anos, quando acabar o contrato, a terra volta para o produtor e o fundo fica de boa. Porém, já na estratégia de land equity, o que acontece? A gestão opta por adquirir um ativo, por entender que o potencial de valorização é alto, né? Então comprando por um preço barato, e aí eles fazem um contrato de arrendamento, e com isso, quando o contrato acabar, eles têm esse potencial de fazer a valorização imobiliária. Porém, existem riscos. Quais são? Primeiro, preço das commodities. Imagina se você fez uma fazenda, um arrendamento e virou uma fazenda de produção de soja. Aí você fez hoje, a soja tá lá, pô, preço altíssimo e tal. Daqui a 10 anos tá uma crise no mercado de soja, tá uma merda, o preço caiu assim, ridiculamente baixo e tal. Esse é um ponto. Questão de liquidez da terra, né? Evidentemente. Questão de risco climático, risco de invasão, risco de fogo, etc. Então, sim, é uma outra pegada que a gente consegue ver aqui. Então, ele coloca, ó, o fundo foi criado para ser um fundo multi-estratégia e tal. Nesse início, eles focaram em alocações sale leaseback e buy to lease, porém, ao longo do tempo, eles vão entrar mais na estratégia de land equity. Até um ponto, essa estratégia de land equity tem a expectativa de retorno de 30%. Então, cara, é algo que pode dar um potencial bem grande para o fundo no futuro, conforme ele for colocando mais operações como essa. Hoje ele tem apenas uma de land equity, então, assim, tá começando, mas ainda vai demorar um pouco para pegar e tal, e aí ele, imagina, ele vender, fazer 30% de lucro. Cara, excelente, né? E aqui, ó, ele coloca o seguinte, no ano de 23, a gestão vai continuar focando na estratégia de land equity, né? Então, pelo jeito, o tamanho que o fundo tá já está de acordo com o que eles acham interessante fazer essa estratégia, e eles vão buscar fazer novas aquisições. O grande porém não consegue emitir, né? A cota tá sofrendo bastante, mas paciência. Vamos acompanhando. E a Rizag aqui, o Fiagro deles, passar de forma bem rápida aqui, né, nesse fundo, 25 ativos, pagou 12 centavos por cota, patrimonial 9,73, cota mercado está próximo disso, 100% indexado ao CDI. Parte do panorama eu vou passar, porque é basicamente o mesmo comentário, o fundo pagou 12 centavinhos no mês, né, daí 1,25%. O fundo hoje totalmente alocado em CDI+, e um ponto que eu acho legal, né, o portfólio por garantia, grande parte é a ação de propriedade de terras, né? Eu gosto bastante disso, eu prefiro que seja dessa forma. O prazo dos mais variados, aqui questão de localização das operações, das culturas, e as perspectivas, que é o que a gente vai focar, né? Olha só isso aqui, cenário desfavorável, com o cenário desfavorável a queda da taxa de juros ao longo do ano de 2023, aquela coisa, já era para saber que tá começando a querer cair, né? Pelo visto não vai. Muitos empresários do setor optaram por retrair investimentos e diminuir o endividamento. Então, em vez do cara ir lá, aumentar a produção dele e tal, não sei o que, não. O cara fala, putz, vou desalavancar, vou pegar aqui e vou direcionar o dinheiro para outra direção. Ele coloca o seguinte, ó, o risco relativo a operações mais longas se acentua conforme o cenário para a crédito se deteriora. E a gestão optou por não avançar em algumas operações que estavam na fase de estruturação e realizar um movimento em direção a operações mais curtas. Então, ele pega a operação mais curtinha e tal, e, em teoria, menos dor de cabeça, né? Ele fez a alocação de 5 ativos, 104 milhões, que, né, utilizando o dinheiro do caixa do fundo. E tem mais 3 operações que vão ser liquidadas em breve. Então a gente vai acompanhando. Aqui a carteira dele, eu comentei com vocês já, né, no passado. Galera, pelo menos assim, o relatório da RISA é ruim? Sim.
relatórios deles são muito ruins, são muito fracos. Porém, eles escutam o que a gente fala. Então, por exemplo, antigamente era só CRA1, CRA2, CRA3, agora não, agora a gente já tem o código, o emissor, o devedor, etc. Já tem mais informações, né? Tá melhorando devagarinho. Eu acho que o pessoal da RISA, se fizer um esforço, consegue fazer um relatório assim, de um nível bem legal, mas melhorou. O importante é isso. Tem até um pipelinezinho lá do que eles querem comprar, então legal. E aqui uma descrição das operações que também não tinha, agora já temos. Enfim, cara, é isso que tem para comentar dos dois fundos. Um comentário bem rápido, videozão mais rápido, só pra gente dar aquela passada e marcar aí o mês, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui! Ah, se inscreve aí no canal, hein? Dá essa moral. E se quiser conteúdo exclusivo, área de membros lá, bem baratinho, vídeos exclusivos aí, vários por semana, beleza? Valeu!